Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. O tema de hoje é muito importante e diz respeito a todos os brasileiros. Gestão Paulo Guedes melhorou ou piorou a economia no Brasil? Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes a respeito desse assunto. Mas antes de anunciá-los, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar, a partir de agora, o TBC Debate. Gestão Paulo Guedes melhorou ou piorou a economia no Brasil? Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes. Júlio Pascoal é economista. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com você. Boa noite, Danilo. Grande prazer poder voltar ao TBC Debates. Danilo Orcida, economista. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite ao professor Júlio Pascoal. Uma boa noite especial a todos que assistem o programa. Professor Júlio Pascoal, afinal de contas, a gestão Paulo Guedes melhorou ou piorou a economia? Eu vejo que o presidente Jair Bolsonaro deu para o ministro Paulo Guedes todas as condições para que ele fizesse um trabalho espetacular. Mas tenho visto nesses últimos 3 anos o Ministério da Economia derrapar em muitas questões. Principalmente vendo o Brasil de uma forma diferente, porque o Brasil tem N situações de dificuldade, principalmente em função da desigualdade que é perene no nosso país. E a política do Paulo Guedes é uma política mais para, vamos dizer assim, uma saída do governo da economia. É lógico que você não pode ter uma dependência muito grande do Estado, mas há situações que você tem que vamos dizer, que enxergar que o cidadão de baixa renda, e principalmente aquele que não tem renda, ele tem uma dificuldade maior do que o pessoal da classe média. Então, um exemplo, quando teve o problema do Auxílio Brasil, veio a pandemia, né? A política do Paulo Guedes era para dar um Auxílio Brasil de R$200. Quer dizer, quem melhorou a proposta foi o Congresso, não foi o governo. Então, ele foi, vamos dizer, reticente o tempo inteiro com o próprio presidente no sentido de diminuir isso ao máximo. E se não tivesse aumentado esse valor lá atrás para R$600, se a situação hoje está ruim para 40 milhões de pessoas, ela estaria para muito mais pessoas. Então, assim, eu vejo que o Paulo Guedes ele tem uma gestão mais voltada para o cidadão de classe média alto e não para a pessoa mais pobre da sociedade. Danilo Orcida pensa diferente? Pois então, Rafael, eu acredito que a economia pode ser analisada quando falamos de política econômica, sobre 3 prismas: política fiscal, cambial e monetária. Então, nessa perspectiva, eu respondo objetivamente sua pergunta, se melhorou ou piorou. Pelas 3 perspectivas econômicas, piorou. No aspecto monetário, temos um cenário de inflação na casa de 2 dígitos. Nós estávamos diante de um cenário de inflação na casa de 1 dígito. No aspecto fiscal, houve uma incapacidade de se promover uma reforma fiscal profunda. A reforma tributária, que foi tão alardeada ao longo dos últimos anos, não avançou dentro da pauta do Poder Legislativo. E no aspecto cambial, ainda temos uma moeda, o dólar continua em alta, nós temos o real ainda, se comparado a moedas estrangeiras, ainda num cenário de desvalorização. Então, nestas 3 perspectivas, a economia piorou. Não atribuo isso exclusivamente à questão da política econômica do governo, ao fator atípico, à questão pandêmica que trouxe um agravamento, um desarranjo na economia mundial. Isso não é um cenário exclusivo. O fato é que nós saímos de uma crise doméstica e entramos numa crise econômica global. Então, diante desse cenário, desta nova crise, que aí atribuo a questão da crise econômica mundial, a economia brasileira, sim, piorou. Ao longo dos últimos 3 anos, certamente, pelas 3 perspectivas, cambial, fiscal e monetária, nós tivemos indicadores que sinalizam uma certa piora, mas, repito, parte disso decorre
desse desarranjo econômico que vivenciamos ao longo dos últimos anos. Tivemos o crescimento do PIB em 4,6% em 2021. É algo bom? É algo a se comemorar? Bom, quando se cresce o PIB, você movimenta o setor agropecuário, de mineração, o setor de construção civil, de transformação e o setor de serviços. O problema é que crescemos 4,6% em cima de quê? Em cima de uma base fraca, que foi 1% no ano anterior. Então, isso aí não deu para o país, vamos dizer assim, uma perspectiva de continuidade desse crescimento. Posteriormente, a adoção de uma política monetária restritiva, isso acabou em 2020 prejudicando já esse crescimento que era esperado por volta de 5,5%. Né? Nós tínhamos uma taxa de juros Selic, que para as pessoas que estão nos vendo, entenda, é uma taxa que remunera os títulos que o governo põe no mercado para poder se capitalizar ou reduzir a base monetária, volume de recursos. Ele era 2,75% e hoje nós estamos com 11,75%. Então, essa política de juros, ela derruba a atividade produtiva e favorece o rentismo. Né? Então, o país voltou àquela situação anterior que nós tínhamos tanto no governo do ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma, em que o setor financeiro dava o tom em relação ao setor produtivo. Então, por isso, nós não conseguimos manter. Tanto é que a expectativa do PIB para esse ano é algo em torno de 1,5% a 2,5%. Então, quer dizer, a gente não tem uma continuidade. Né? Então, esse é um ponto ruim. Um outro ponto que eu queria colocar é com relação à questão das opções do ministro Paulo Guedes. Como o Danilo colocou, hoje nós temos o Plano Real há 28 anos, basicamente. Né? O Plano Real trouxe uma melhoria de renda para o cidadão, principalmente para o cidadão de baixa renda. E esse Plano Real ele tem 3 pilares que o sustentam, né? Que é o regime de metas de inflação, as taxas de câmbio flutuante e o equilíbrio fiscal. Desses 3, o principal é o equilíbrio fiscal. E esse equilíbrio fiscal foi muito deixado de lado nesses 3 anos do ministro Paulo Guedes. Tanto é que tudo aquilo que o próprio Auxílio Brasil, para poder se manter, sair o Bolsa Família de 180 e ir para o Auxílio Brasil para 400, ele usou o quê? O precatório. Precatório, quem tem precatório para receber não é qualquer pessoa, é empresas que prestaram serviços para os governos, para o governo federal e não recebeu, e aí ele entrou na justiça e aquilo tem todo um processo, aí o Danilo sabe mais do que eu na área jurídica, para ser transitado em julgado é pelo menos 20 anos, né? E servidores públicos que tiveram direito a diferenças ou mesmo foram exonerados e não receberam aquilo de direito, que tinha já um recurso contingenciado para o pagamento. Ou seja, para fazer esse Auxílio Brasil, ele próprio, ministro, sugere usar os precatórios. Então, por um lado, você atende o pessoal de baixa renda, por outro, você dá um calote em quem tinha direito a precatórios e isso gera para o país uma posição de desconfiança, porque quem tem títulos públicos no Brasil pode imaginar o quê? Que da forma como se fizer com os precatórios, se faz também com os títulos vinculados à Selic e outros. Daí o dólar subiu no mercado doméstico e começou um processo de crescimento dos preços no país. Então, se nós formos analisar por esse ângulo também do Plano Real, quer dizer, o ministro tem derrapado e criado um ponto de insegurança para o mercado internamente e também para os investidores no país. Danilo Orcida, concorda? Pois bem, quando falamos de crescimento econômico, né, que foi o ponto da sua pergunta, eu advogo a ideia, Rafael, de que crescimento não é sinônimo. Não podemos tomar essa palavra como uma palavra sinônima de desenvolvimento econômico. Um país pode ter indicadores de crescimento econômico, porém não se desenvolver. Desenvolvimento econômico está associado à qualidade de vida da sua população. O crescimento econômico precisa vir acompanhado de desenvolvimento. Então perceba, se tivermos crescimento econômico com concentração de renda, é possível ter índices maravilhosos analisando friamente indicadores de PIB.
Mas é preciso, conjuntamente com o crescimento, avaliar os indicadores de qualidade de vida da população. Os indicadores sociais, como, por exemplo, a taxa de analfabetismo, a questão da taxa de escolaridade, a taxa de desemprego. É inegável que o desemprego resiste na casa de 13% Mas ainda isso no não é a Brasil. longo prazo? Não, o cenário que coloco é crescimento e desenvolvimento. Aqui temos uma dualidade, né? É preciso que o país Houve cresça. crescimento? Houve crescimento, mas arrisco a dizer que não tivemos indicadores interessantes no âmbito do desenvolvimento. O cenário pandêmico trouxe um agravamento, em especial quando avaliamos a questão da desigualdade de renda. Então, este é um grande desafio. E quando analisamos a questão do desemprego, o desemprego no Brasil hoje é um grande desafio. Nós temos uma taxa de desemprego que resiste entre 13% e 14%, ainda na casa dos 2 dígitos. Então, é esta a questão. O país precisa encontrar caminhos para crescer e desenvolver, né, de modo que consiga alcançar uma distribuição de renda, que consiga gerar indicadores, né, sociais que revelem, né, um desenvolvimento econômico. Muito bem, daqui a pouco eu quero saber de vocês, a gente precisa fazer um intervalo agora, né? Em quanto tempo seria necessário para haver esse desenvolvimento? É curto prazo, é médio prazo, é longo prazo? O que poderia Paulo Guedes ter feito diferente? O que ele deve fazer diferente de agora para frente, na opinião dos nossos notáveis especialistas? Daqui a pouquinho, no TBC Debate, em busca do argumento perfeito. Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando com a sua audiência, com a sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. O tema de hoje é atual e muito importante. Gestão Paulo Guedes, melhorou ou piorou a economia no Brasil? Comigo, 2 notáveis especialistas, o Júlio Pascoal, economista, e o Danilo Orcida, que também é especialista. É claro que, para vocês entenderem, né, o contexto todo da minha pergunta, a gente precisaria fazer um exercício de futurologia. Mas, diante da pandemia, eu creio que esse questionamento ele pode ser muito necessário. Se fosse outro governo, nós estaríamos hoje numa situação melhor ou numa situação pior? Professor Júlio Pascoal. Bom, se fosse o governo do Haddad, por exemplo, se ele tivesse ganho, né? E dentro da perspectiva que tinha do próprio PT em termos de gestão e tudo que ficou provado, muito embora houve todo aquele processo de reversão da pena por questões de formalização do processo, mas eu entendo que aquilo que a Polícia Federal apurou, o Ministério Público apurou, aquilo não é brincadeira, né? E ninguém devolve o que não pegou, como houve devolução de mais de 6 bilhões de reais para a Petrobras, então algo aconteceu ali. Se fosse esse governo dentro de um modelo de gestão implementado pelo ex-presidente Lula, eu acho que o Brasil tinha ficado pior, porque o desvio de recursos poderia ter criado um ponto de estrangulamento ainda maior para a saúde com relação à questão da compra de respiradores, materiais básicos para você entubar, porque também teve problemas nesse governo, independente se houve ou não corrupção, né? Mas parece-me que em determinados estados houve sim, né? Porque faltou, inclusive, material básico para as pessoas serem entubadas. No Amazonas. Eu vi reportagens de pessoas que foram entubadas e que conseguiram voltar e que teve aquilo sem anestésico, sem nada. Então, assim, isso é inadmissível, né? Dentro de um país como o Brasil. Um dos pontos nevrálgicos da saúde que eu vejo, que às vezes as pessoas acham assim, quanto mais hospitais forem construídos, quanto mais aparelhos forem comprados, você melhora a saúde. E a gente não vê isso. A perspectiva das pessoas no Brasil, principalmente de baixa renda, que dependem do SUS hoje, é péssima. Quer dizer, entre a dor e a resolução do problema, você tem
você vai num pronto-socorro, te dá ali um remédio para dor, mas quando você começa a depender do SUS para fazer um exame simples de sangue, ou depois fazer um exame de imagem, e depois se você ter que fazer uma cirurgia, isso sem pandemia, é no mínimo 2 anos. Então, quer dizer, para o cidadão que depende do SUS, e o SUS, para poder atender esse cidadão, ele depende de ir atrás de um político para operar, para fazer um exame. Então, a gente vê que as coisas não melhoraram ainda da forma que deveria melhorar. Se tivesse lá atrás, com o modelo anterior, seria pior, mas esse também precisa avançar, porque as pessoas ainda estão extremamente carentes com essa questão da saúde. Professor, o jornalista tem que prestar muita atenção na resposta. O senhor disse o seguinte, estava pior e agora está um pouco melhor. Não, eu digo o seguinte... Seria pior se tivesse outro governo. Seria pior se tivesse o PT, vamos ser claros, né? Porque eu falei o seguinte... Eu nem citei o PT, não, mas eu estou claro. citando. Estou citando o PT porque no Brasil a gente não tem... É difícil ter terceira via, né? Ou é direita ou é esquerda. Se fosse nos moldes de gestão do governo anterior, que era o PT, e com os problemas decorrentes que a própria Justiça, a Polícia Federal encontrou, eu acho que estaria pior, porque poderia ter mais desvios de recursos. Muito embora nós não tenhamos desvio de recursos, mas a saúde no Brasil ainda está na UTI, porque o SUS ele deveria funcionar para a pessoa mais empobrecida como um plano de saúde privado funciona para quem pode pagar. E o que a gente percebe no meio? Quer dizer, para que as pessoas mais empobrecidas tenham direito a uma ressonância, a uma tomografia, a uma cirurgia, tem que recorrer à classe política. Enquanto você tiver que recorrer à classe política, o SUS está numa situação horrível em termos de plano de saúde para atender a população mais carente. Eu vejo dessa forma. Muito bem. Danilo Orcida, na sua opinião, se fosse outro governo, estaríamos numa situação melhor ou pior? Eu acredito que todo processo de mudança oxigena, traz renovação. É fato que esse processo de rompimento, de oxigenação, nós tivemos em especial em relação à política econômica, com uma nova equipe econômica, com uma equipe econômica que entrou com uma proposta mais liberal, aventando possibilidades de privatizações, possibilidades de abertura da economia brasileira, vejo que foi um processo de oxigenação. Porém, ao longo desses 4 anos, é fato que nós fomos incapazes de realizar algumas políticas econômicas que foram políticas pautadas em tempo de eleição. Cito como, por exemplo, a questão das privatizações. Foi uma pauta que ao longo desses 3, 4 últimos anos nós não tivemos avanços significativos, embora fosse a pauta da política econômica defendida pela atual gestão, pela atual equipe econômica. Mas aí a culpa seria do Paulo Guedes ou do Congresso Nacional? Olha, acredito que não é uma situação que tem uma causa única, há uma conjugação de fatores. Temos a questão que envolve Congresso Nacional, a tramitação de processo legislativo, mas eu vejo que a equipe econômica ela entra com essa proposta. Essa oxigenação de mudança, essa mudança de caminho da política econômica brasileira, em especial para uma política mais liberal, acredito que se ancorou nesse discurso, no discurso do neoliberalismo, na abertura de mercado, na privatização, na redução de estruturas com a reforma administrativa e na simplificação do sistema tributário. Esta foi a promessa da política econômica aventada pelo Paulo Guedes no início da campanha. E eu vejo que, pensando pela ótica fiscal, nós fomos incapazes de implantar uma reforma fiscal no Brasil. Ainda temos muito a avançar em relação à simplificação do sistema tributário brasileiro. No aspecto das privatizações, nós não fomos capazes ainda de fazer essa redução de estruturas. E no aspecto da redução de despesas, passando pela reforma administrativa e passando pela redução de gastos públicos, também essa pauta não avançou. Então, eu vejo que houve uma mudança de paradigma, sim, mas ainda há um longo caminho e é um processo contínuo. Eu acredito que todo esse processo de implantação de política econômica ainda dependerá de uma continuidade para poder ter seus efeitos a longo prazo na economia. Fossem os senhores ministros hoje da economia, o que fariam de diferente? Bom, primeiro, eu não faria uma reforma tributária que modificasse o sistema de tributação, saindo
da produção para o consumo. Por quê? Justamente por aquilo que o Danilo colocou no início, as questões das desigualdades que nós temos no Brasil. Quando a gente muda esse sistema de tributação da produção para o consumo, nós não podemos dar incentivos fiscais. E ao longo do nosso processo de desenvolvimento, a gente vê que sem incentivos, dificilmente a gente vai, porque nós temos uma carga tributária excessivamente elevada, hoje na faixa de 35% do PIB. Então, eu não faria dessa forma. E fazendo dessa forma, a gente vai reconcentrar a riqueza nos estados mais ricos, que é São Paulo, Minas, Rio e Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, eu acho que esse é um ponto, Rafael, que a reforma não avança, porque eles criam textos que você reconcentra a renda e não que você, de fato, cria uma condição para reduzir a desigualdade. Esse seria um ponto. Na questão econômica, na parte basicamente econômica, quer dizer, o neoliberalismo, que a gente começou com o Fernando Henrique, tá? Era um social-democrata, mas que começou a privatizar, a dar uma cara de gestão de resultado para o Estado, né? Depois veio o Lula, que é mais estadista, e depois veio o Bolsonaro. Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro. Que também, quer dizer, no caso do Paulo Guedes, é uma abertura muito, muito grande, né? Vamos dizer, se você privatizar tudo, diminuir muito o tamanho do Estado. É importante diminuir? Mas tem setores que são estratégicos, né? Por exemplo, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da segurança, né? A questão da infraestrutura é muito importante, aí você tem que trabalhar com PPP, mas para ter PPP você tem que ter marco regulatório confiável, o Brasil não tem. Então, assim, essa mudança, essa quebra de paradigma forte que o Paulo Guedes tentou implantar, isso acabou fazendo com que ele não alcançasse os resultados que o governo, de fato, pensava. Na questão da reforma administrativa, por exemplo, não basta você diminuir servidores públicos. Nós temos que fazer uma reforma administrativa que contemple o executivo, o judiciário e o legislativo. É inconcebível você ter 22 ministérios. A gente pode trabalhar com 10 ministérios. Mas por que não trabalha? Porque você tem um governo de coalizão, porque você teve vários partidos juntos e você tem que contemplar isso. O sistema atrapalha. Aí você vai para o Congresso, né? Você vai para o Congresso. Quer dizer, os deputados já têm uma média de 16 milhões de emendas ano. Tem um salário bom, mas tem uma verba indenizatória que chega a quase $500 mil. Então, quer dizer, você teria que cortar essa verba indenizatória, né? Aí você vai para o Judiciário. Aí os ministros do STF e outros, né? Mas principalmente do STF, tem 80 assessores que não ganham R$5 mil. Eles vão ganhar o quê? Entre 15 e 20 mil reais. Então, você precisa fazer uma reforma administrativa que, de fato, corte na carne de toda a estrutura governamental e não ficar com esse negócio de só pegar servidor. E isso vale para os estados, que também, nós aqui, por exemplo, no governo anterior, nós tínhamos 10 ou 12 secretarias. Hoje nós temos mais de 20. Então, é preciso cortar, de fato, na carne, em todos os sentidos, tanto em nível federal, quanto em nível estadual. Mas adianta apenas cortar número de secretaria, número de ministérios? Por exemplo, aqui no estado de Goiás, hoje, gasta-se menos, inclusive, com aparelhamento público. Não é apenas cortar, porque em muitas situações você agrega ali educação com cultura, né? Mas a estrutura continua mais ou menos do mesmo jeito, ou muito robusta. Mas você tem que, aí no caso, não adianta só juntar, né? Você tem que realmente cortar. Realmente cortar. Cortar em todos os sentidos. Inclusive, vamos dizer... Não foi o caso. Não foi o caso. A questão, por exemplo, os comissionados em todo o país, né? Quer dizer, você não precisa do número de comissionados que tem. É lógico que não estou aqui criticando o cidadão que é comissionado em si, o que trabalha, o que busca e etc. Mas nós sabemos que a grande maioria é usada com outro fim, principalmente eleitoral. A gente está vendo isso agora. Você pega Catalão, por exemplo, hoje, tem lá 2 mil comissionados, e aí o que manda no servidor não é o que ele fez, o que ele faz, é se ele atende aquilo que o prefeito determina ou não, que está fora do âmbito da questão meramente do trabalho
administrativo, entendeu? Ou faz ou está fora. Isso não é só lá, isso a gente sabe que é em nível estadual e nível de Brasil. Então tem muita coisa que poderia enxugar, que poderia financiar o Auxílio Brasil, por exemplo, sem ter que usar os precatórios. Então, eu acho que essa quebra de paradigma ela tem que ser uma quebra para todos e não para alguns setores só. A gente está acabando. Danilo Orcida tem 2 minutos para as considerações finais, para a gente equilibrar o tempo. Olha, respondendo objetivamente a sua pergunta sobre o que faria diferente, faria uma reforma tributária profunda. Não partiria para a solução mais simples, que é aumentar a carga tributária para financiar a despesa pública, como tivemos, por exemplo, com o aumento do IOF para financiamento de novas despesas públicas. Danilo Orcida, economista, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite a todos. Júlio Pascoal, economista, muito obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, sempre que o TBC chamar, nós estaremos aí à disposição. Com certeza, a gente tem maior honra de recebê-los. E que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima.